OK. Là, je peux vous dire, OK, là, ben, pour que dans le marketing de réseau, dans les jours où on est en train de vivre, pour que quelque chose puisse vraiment attirer mon attention, je peux vous dire, et surtout pour passer à l'action aussi rapidement, je peux vous dire, c'est parce qu'il y a quelque chose de différent. Mais c'est vrai que là, ben, en fait, moi, OK, j'ai pas encore, OK, là, ben, tous les termes, les mots et surtout les arguments nécessaires, OK, pour pouvoir, OK, l'expliquer. À tout à chacun d'entre vous, je vous l'ai déjà expliqué. En fait, là, ben, mais là, ben, je peux vous dire, OK, là, ben, merci à vous tous d'être là. Mais dans un premier temps, OK, là, ben, je vais, dans un premier temps, OK, là, ben, avant de vous parler, en fait, là, de Daniel, OK, ben, Daniel, dans cette salle, il y a ben, Serge Alexia, ok, là, ben, c'est mon frère, ben, c'est quand même, ok, je t'en ai parlé déjà, ok, là, ben, quelqu'un qui a déjà fait, ok, ben, diamant dans plusieurs compagnies de marketing de réseau, ok, là, ben, ici, nous avons aussi, dans l'ordre, je vais y aller, ok, là, Miro Lopez, ok, là, ben, je te parlais aussi, ok, là, ben, c'est quelqu'un, ok, là, ben, qu'on travaille ensemble depuis très longtemps, ok, là, ben, il a été aussi sur, ok, ben, sur la compagnie de Martin. Euh, et si aussi, qui est là, ben, Serge aussi, ok, là, ben, qui était un grand leader là-bas aussi. Ben, là, nous avons aussi, ok, ben, Arcanjo Marquez, ok, là, justement, il est du Brésil. Ben, Serge, Annette Lamartine, et Serge est justement, ok, là, ben, en Guadeloupe. Ok, Miro, il est au Brésil, ok, dans le sud du Brésil. Et nous avons par la suite, ok, là, ben, Arcanjo Marquez. Ok, là, c'est un grand leader de marketing de réseau du Brésil depuis plusieurs années, quelqu'un qui a gagné déjà dans le passé, ok, là, ben, pas mal avec moi déjà. Ok, ben, aussi, nous avons aussi ben, Peterson, ok, là, il est directement connecté du Canada. Ok, c'est quelqu'un qui a vraiment battu des records, ok, là, dans des compagnies de marketing de réseau déjà. Ok, là, ben, sans aucun doute. Et là, je peux vous te dire, ok, là, ben, énormément. Et là, en fait, ben, nous avons Alain Alexia, en fait, c'est mon grand frère, mais pour que tu saches, c'est lui qui m'a introduit dans le marketing de réseau. Ok, ben déjà, ma première réunion de marketing de réseau, en fait, là, c'était grâce à lui. C'est la première fois que j'ai entendu parler justement de cette industrie. Je n'avais pas tout compris sur le moment, mais quand même, ok, là, ça a été mon premier pas, ok, là, grâce à lui dans l'industrie. Tu peux le constater que je travaille énormément en famille. C'est important. Mhm, Ok. mhm. Donc, autre chose, ok, là, ben, par la suite, ok, nous avons Annette Derriot, ok, Anthony Derriot, ok, là, là, en fait, là, ben, pour te dire, ok, c'est ma grande sœur et mon beau-frère aussi, à savoir, qui, quand même, ok, là, ben, dans la compagnie de Martel, qui ont fait quand même diamant 2 étoiles, ok, qui ont fait diamant avec moi 2 étoiles dans d'autres compagnies aussi, là-dessus, qui ont déjà monté des équipes, ok, ben, énormes déjà dans l'industrie. Je parle de plus de 30 000 personnes déjà dans leur équipe déjà qu'ils ont monté. Par la suite, ok, nous avons Edson Cavallo, ok, il est directement connecté actuellement du Chili. Ok, il est connecté actuellement directement du Chili. Et directement du Chili. OK, là, ben, il travaille avec moi déjà, ça fait déjà un bon moment. OK, c'est quelqu'un, en fait, là, ben, c'est un de mes conférenciers, justement, OK, là, ben, sur un de mes conférenciers au niveau, OK, ben, justement, OK, de toute l'équipe, hein, un fer de lance. Nous avons parlé, OK, Fadul Cisco. Fadul Cisco, c'est mon leader numéro un, justement, OK, sur le continent africain. Là-dessus, il est connecté directement, OK, de la Côte d'Ivoire. Là, actuellement, ben, que tu saches, là aussi, c'est quelqu'un, OK, là, qui a déjà fait un grand travail. Ok, là, ben, avec moi, ok, là, c'est mon fer de lance. Ok, là, ben, je peux te dire, en plus de ça, qui a été mon directeur, ok, là, ben, des opérations, justement, ok, là, ben, ok, ben, sur la Côte d'Ivoire. Ok, juste pour que tu aies une idée, justement, ok, là, ben, de qui il est. Et nous avons par la suite, ok, là, ben, je vois dans l'ordre, je vais dans l'ordre, ok, là, ben, Jackson Andrade. Jackson, en fait, ok, là, ben, c'est un des leaders ok, que j'ai ok, au niveau du Brésil. Et c'est lui que je t'ai dit, en fait, là, ben, un des leaders, quand lui, ah ben, il commence un business, il met sa femme dedans, met ses enfants dedans, et il revient 2, 3 mois après avec des résultats et de l'argent dans les poches, tu vois. Donc, c'est un peu l'image même, ok, là, justement, ok, là, du vrai marketeur brésilien, par exemple, tu vois. Donc, eux, ils travaillent énormément comme ça ici, notamment. Par la suite, nous avons que Jérôme Galmar,
fait, là, ben, c'est quelqu'un, en fait, là, ben, dans la dernière compagnie où on a travaillé, c'est quelqu'un qui a permis à la compagnie de réaliser des millions de dollars. OK, là, ben, c'est quelqu'un, OK, là, ben, qui a atteint, pour te donner une idée, OK, là, ben, l'une des plus hautes positions, justement, OK, là, ben, qui a eu l'opportunité de pouvoir atteindre, OK, là, dans cette compagnie-là. Et c'est un ami, OK, là, ben, personnel. Et j'ai fait en sorte qu'il soit là avec nous aujourd'hui, OK, pour pouvoir atteindre, OK, ben, justement, rejoindre, OK, là, ben, la conférence. Normalement, on devait avoir aussi avec nous, OK, là, un grand leader du Mexique. Là, il m'a dit que là, ben, il est bloqué là maintenant, il va essayer de se connecter tout à l'heure. Ben, directement. Ben, en fait, j'ai aujourd'hui, OK, là, tout simplement, ben, pris un peu la graine de la graine pour qu'ils puissent avoir, OK, parce que ici, les leaders qui sont là, c'est pas seulement les leaders. OK, ben, c'est important que tu saches, ce sont avant tout des amis. OK, c'est les premiers, OK, là, à qui j'ai voulu, OK, en parler. Parce que réellement, OK, là, ben, ça a fait une grande différence. Nous avons aussi, OK, Heleno Silva. Heleno, OK, Silva, qui est du Brésil et de Sao Paulo. OK. Là aussi, OK, qui est là. Juste pour te donner une idée, on se connaît, ça fait 20 ans qu'on se connaît. Je l'ai rencontré un jour, je faisais des contacts à fois, ok, là justement, ok, dans les places, ok, de la ville où j'habite. Et depuis ça, c'est mon ami, depuis ça, c'est mon leader, depuis ça, on travaille ensemble. On a voyagé dans différents pays ensemble, ok, en Russie, ok, au Portugal, en Espagne, ok, ben, à Dubaï ensemble. Et notamment, ben, là, il a été mon colocataire aussi, ok, ben, au Portugal. Et c'est quelqu'un aujourd'hui, pour moi, c'est un des meilleurs recruteurs que j'ai connu depuis que je suis dans l'industrie de marketing de réseau. Voilà. Donc, ça, c'était déjà pour te donner un peu, te peindre le tableau, justement, des leaders qui sont dans la salle aujourd'hui. Et dans un deuxième temps, OK, là, ben, maintenant, eu apresentei todo mundo, eu fiz em francês, o que lá para cada pessoa possa ir, o que lá, meu, você sabe quem é vocês, você sabe a promoção que eu estou acostumado a fazer de cada um de vocês, aí eu apresentei cada um de vocês, e lá, agora eu vou apresentar para você o Daniel, quem é Daniel? Ok, o Daniel, ele é simplesmente o que lá, o sócio do Martin Bob, hein? Martin, o que lá vai entrar, o que na sala, o que daqui a pouco, lá, ele é o sócio do Martin Bob, ele justamente o que lá, é uma pessoa que tem uma grande experiência, okay, justamente na indústria do marketing multinível também, por ter tido grandes resultados também. É um grande empresário também hoje. E hoje ele fez para nós o que a honra de poder estar, visto que a gente sabe que o Martin está cuidando mais de tecnologia, ele que está cuidando mais da informação da rede, ele vai informar a gente sobre o que eu achei muito interessante, muito importante. Donc aujourd'hui, en fait, là, ben, nous avons Daniel qui est avec nous. Daniel, en fait, là, ben, tout simplement, c'est l'associé de Martin, c'est un chef d'entreprise. Là, ben, c'est aussi quelqu'un qui a beaucoup d'expérience dans l'industrie du marketing de réseau pour avoir eu pas mal de résultats déjà dans l'industrie, ce qui permet d'avoir une certaine tranquillité, de savoir qu'à la tête d'une compagnie, on a quelqu'un qui connaît le terrain, qui connaît le marché, qui a passé toutes les étapes en fait là, ben, du marketing de réseau. Il sait ce que c'est être un distributeur dépendant et démarrant, là, ben, un petit, un grand, un top leader et surtout là, ben, il sait aussi ce que c'est là, d'être un chef d'entreprise là, ben, dans le domaine. Donc c'est pour cela, je ne vais pas rester plus longtemps, je vais rapidement lui laisser la place pour qu'il puisse nous expliquer justement et vous expliquer à vous ce qui m'a autant attiré l'attention. Ok, Daniel, la parole est à toi maintenant. Un grand merci à toi, Philippe, pour toutes ces explications. D'autre part, un grand merci à toutes les personnes qui sont présentes ici dans la salle. Ok, je vais faire la tradução. Ok, lá, ben, eu quero te agradecer muito, Felipe, pela a introdução que você fez aí e a apresentação de cada pessoa que estão aqui. Eu quero agradecer também a presença de cada um de vocês por estarem aqui presentes nessa sala hoje. Déjà, un grand merci à tous ceux entre vous qui ont un bon réseau, qui peuvent allumer la caméra parce que j'adore parler quand je vois des visages. C'est-à-dire, de l'autre côté, je déteste parler avec un écran noir. Ça me facilite les choses. Ouais. Si quelqu'un n'a pas de bon réseau, tout est bon, tout est OK. Ouais, mais c'est beaucoup mieux comme ça. Ok, eu quero justamente eu quero deixar, pedir para cada você, quem tiver uma câmera aí, o que pode colocar a câmera dele, porque eu gosto de ver as pessoas quando eu falo, e isso me dá energia, isso me anima também, porque eu não gosto de falar com matéria preta. Ce que moi je vais vous présenter, j'ai 4-5 points où j'aime voir les yeux des gens. Ouais, parce que les yeux des gens,
ils vont me parler et me dire beaucoup plus qu'une centaine de mots après. En fait, por que estou dizendo isso? Porque eu vou falar com você de 4 ou 5 pontos apenas hoje, e eu gosto de ver os olhos das pessoas quando eu falo isso, porque os olhos das pessoas o que falam muito para mim, e para mim é muito ver a resposta pelos olhos das pessoas do que ver o que de receber 1000 palavras depois e frases o que for positivas. Vous êtes tous ici rassemblés maintenant parce que Philippe, il a senti ce que je lui ai expliqué et ça va vous dire aussi pourquoi. Moi, je vais vous montrer quelques diapos en allemand même. Je parle français et Philippe va le traduire en portugais. Ouais. Ok, lá eu vou mostrar para vocês assim alguns o que dá para você algumas informações, as informações que deu a visão para o Felipe assim dessa maneira e que realmente que fez que você está aqui. Para você ter uma ideia, eu tenho os slides só ainda okay, em alemão, mas ele fez questão que você possa ter a informação ainda hoje. Ele vai traduzir em português para vocês. Je vais bientôt commencer avec le partage d'écran, si je peux. Je ne sais pas si j'ai le Attends, je peux... Excuse-moi, j'aurais dû le faire. C'est fait. Merci beaucoup. Avant que je rentre dans quelques diapos pour donner les explications. Antes de poder entrar no slide, eu vou dar para você e entrar nas explicações. Je reviens une fois sur ce que Philippe a dit. Je viens du marketing du réseau. Eu vou voltar sobre um ponto importante que o Felipe falou agora. Eu tô vindo do marketing multinível. Je sais qu'est-ce que ça veut dire vendre un produit. Eu sei o que é vender um produto. Je sais qu'est-ce que ça veut dire vendre un rêve. Eu sei o que é de saber vender um sonho. Et j'ai aussi vécu que j'ai travaillé beaucoup pour me retrouver à zéro après. E eu sei o que é de poder trabalhar muito para que possa me encontrar, para zerar o que meus ganhos depois. Et nous, on est aujourd'hui là pour éviter tout ça et pour montrer à l'industrie qu'il y a un autre chemin pour le faire. E hoje estamos aqui, para evitar tudo isso e para mostrar para toda a indústria que é outro caminho para fazer isso. Et où je suis sûr, même avec une présentation qui n'a pas du bling-bling dedans, pas des jolis diapos, vous allez tous le comprendre. E eu vou dizer para vocês, a gente nem tem ainda o bling-bling, que é aquela coisa brilhosa, a gente nem terminou ainda os slides finais e vocês vão entender muito bem, eu tenho a certeza disso. Mais, démarrons avec la présentation. Vous voyez mon écran? Oui. Ok, vocês estão vendo a minha tela? Alors, sim. La compagnie sur laquelle on va parler aujourd'hui, je commence tout de suite pour ne pas perdre de temps, parce que vous êtes tous des leaders. Ok, a empresa que a gente vai falar hoje, eu vou ser muito objetivo, ok? Todos vocês são aqui, são líderes. C'est la compagnie Vendo. A empresa Vendo. Et la compagnie Vendo, elle fait partie de quelques compagnies. E a empresa Vendo, ela pertence a algumas empresas. La Vendo, c'est la compagnie marketing. A Vendo é a empresa do marketing. De laquelle je suis directeur. Ok, na qual que eu sou diretor. Au-dessus, il y a une compagnie mère qui s'appelle Viqualis, dont je suis aussi un cofondateur. Ok, na em cima tem a empresa Viqualis, na qual que eu sou cofundador. Et il y a la compagnie Zuna qui va jouer un gros rôle aujourd'hui où je suis aussi dans la direction. Ok, e tem a empresa Zuna, que vai ter um papel muito importante e na qual que eu sou também tu es le directeur, c'est ça? Yes, aussi dans la direction, exact. Et tu está também na cofundação. Juste pour prendre une petite avance, vous le voyez à gauche, il y a encore des compagnies qui vont venir. Ok, só para você ter para adiantar para vocês, alguma coisa a adiantar, ok, tem outras empresas que vão chegar. Mais on commence déjà avec ça. Et Vamos vous já allez começar voir com isso. pourquoi.
E você vai entender por quê. Comme je l'ai déjà dit, on va parler aujourd'hui sur la compagnie Zuna qui fournit des trading algorithms. Ok, lá, hoje a gente vai falar da empresa Suna, que está oferecendo que algoritmo de trading. Chacun au monde, il dirait maintenant, c'est notre intelligence artificielle. E todo mundo hoje, ok, lá você já deve saber o que é inteligência artificial. Mais moi, je veux vous confirmer, chacun qui vous va parler d'une intelligence artificielle, il n'en a pas. E eu posso dizer para vocês, ok, muitos deles que falaram para você de inteligência artificial não tem. Et c'est pour ça que moi, je n'utilise pas le terme intelligence artificielle. É por isso que eu não estou usando o termo inteligência artificial. Mais je parle déjà d'une intelligence. Eu estou falando de uma inteligência. Pourquoi je parle d'intelligence? Parce que le système lui-même, il sort des algorithmes de trading, c'est-à-dire des stratégies de trading qui fonctionnent. Porque o sistema sozinho, ele mesmo está saindo para nós o que a cada vez estratégias de trading que funcionam. Là, j'ai encore un ou deux diapos que je pourrais vous montrer. Agora eu tenho que ou dois slides que eu poderia mostrar para vocês. Mais si on est honnête, on est tous depuis des années dans l'industrie, aussi vous comme des leaders, des jolis diapos, chacun peut vous montrer. Ok, vocês todos são líderes do marketing multinível. Ok, slides bonitos, qualquer pode mostrar para vocês slides muito bonitos. Et là, ça vient déjà la différence. E isso já vem a diferença. Différence numéro un, en fait. Ouais. A diferença número é essa. Nous, on ne montre pas un joli slide et on vous dit qu'est-ce qu'on va développer après dans quelques mois. A gente não vai mostrar para vocês o que slides bonitos e dizer para vocês o que a gente vai desenvolver daqui a alguns meses. Mais notre compagnie, ou plutôt Martin, a financé toute l'intelligence jusqu'à maintenant avec des centaines de milliers d'euros. E lá o que acontece que lá a empresa, eu posso dizer Martin, ok, lá ele financiou, ok, com centenas e centenas de milhares de euros, ok, todo, okay, il a financé. Et le programme, il fonctionne. Et vous ok, voyez ici, Martin, ok, lá investiu, ok, lá em todo o programa, ok, centenas e centenas de milhares de euros, ok, o programa é hoje que funciona. Não é uma promessa. Et si je scrolle un peu dans le menu, que vous voyez déjà toutes les stratégies qu'il a déjà sorties. E aqui tudo que você está vendo desfilando aí são todas as estratégias que ele já saiu. Et il n'a pas terminé encore. E ele não terminou ainda. Mais regardons un peu sur les stratégies. Mais embora olhar pouco as estratégias. Chaque stratégie peut être analysée après et on peut voir comment elle travaille, qu'est-ce qu'elle fait, quel trade elle fait, quel trade elle a gagné, quel trade elle a perdu. Désolé, j'avais oublié de... Ok. Cada estratégia, você pode ver depois... Não, ça va. Cada estratégia, o que o programa faz, você pode depois analisar, observar qual compra que ela fez, qual venda que ela fez, qual foi o mercado, a orientação do mercado. Maintenant, un ou l'autre d'entre vous, il va dire, ouais, mais ça, c'est un backtest. Dans des backtests, on peut montrer aussi tout ce qu'on veut. Ok. Alguém pode dizer, isso é só uma conta demo. Ok, lá, numa conta demo, você pode mostrar o que você quiser. Et il a raison. Dans le marketing de réseau, il y a beaucoup de choses, beaucoup de personnes, beaucoup de compagnies qui montrent n'importe quoi. E eu posso dizer para vocês, a razão que uma pessoa pode até pensar nisso é porque no marketing multinível, infelizmente, ok, tem muitas empresas que estão mostrando para as pessoas qualquer coisa. Mais moi, je peux vous dire, notre backtest, il est sur des données pires que les données du marché des 4 dernières années. Je peux vous dire, reprends, s'il te plaît?
que le backtest, il a été fait avec des données pires que les données du marché réel. C'est-à-dire, il a des résultats moins bien qu'il aurait eu en réalité. E eu posso dizer para vocês, lá, ao nível do mercado, ok, lá teve resultados menos bons, ok, nos últimos 4 anos, ok, que podia ter dado. Et si Deu je para parle de- entender do que eles fizeram, os resultados que eles tiveram os últimos 4 anos, o que vocês vão ver, foram menos bons do que o sistema pode dar. Et maintenant, vous dites, ouais, mais qu'est-ce qu'il parle? Et sur le slide, il peut nous dire ça sans problème. E alguém pode dizer, mas está falando no slide, pode colocar no slide, pode escrever no slide qualquer coisa, o que você quiser. Et vous avez raison. E você tem razão. C'est pour ça que je vous montre maintenant un de mes comptes chez un trader en live. É por isso que eu vou mostrar para vocês uma das minhas contas, ok, agora ao vivo. Et là, vous voyez mon compte live chez IC Markets. E agora você pode ver minha conta agora com, ok, IC Markets, où j'ai commencé à suivre la stratégie le 28 février. e onde eu comecei a seguir a estratégia dia 28 de fevereiro. Et aujourd'hui, en date du 12 juillet, on est sur 681,07%. E hoje, ok, lá, a 12 de julho, a gente está, ok, a 681% de rendimento. Et je pense que c'est pas mal du tout. Eu acho que é nada mal, né? Et celui qui vous dit que ça va tout le temps seulement en haut, c'est aussi un menteur. Mas a pessoa que vai dizer para você que vai só subir também, ele é mentiroso também. Parce que vous voyez, le 7 juillet, j'étais déjà presque à 800%. Ok, porque o 7 de julho eu já estava a cerca de 800%. Du trading réel, des hauts et des bas. Ok, isso é trading real. Tem altas e baixas, tem a flutuação do mercado. Mais si on parle de pareils résultats, bien évidemment, il faut dire que c'est une stratégie à haut risque. Ok, se a gente está falando que de tal resultado, a gente pode falar, ok, que é uma estratégia de alto riscos. On a d'autres stratégies. A gente tem outras estratégias. Ici, j'ai commencé à suivre le 30 mai. Que eu comecei a seguir dia 30 de maio. Et le 12 juillet, je suis à plus 61%. E dia 12 de julho, eu estou a 61%. Chacun qui a suivi maintenant un peu et qui a regardé l'écran, il a vu que les deux stratégies, ici en bas, ils n'ont pas de trade ouvert. E se você olhar aí, você vai ver o que as duas contas não têm estratégias abertas agora. Il faut savoir, il y a des différentes stratégies. Il y a aussi des stratégies qui vont avoir des trades ouverts plus longtemps et toujours. Ok, tem diferentes estratégias. Ok, você vai ter estratégias que vão estar abertas mais tempo, ok, no tempo. Et là, je vous montre une de ces stratégies qui est pour l'instant à moins 18%. Eu vou mostrar para vocês uma dessas estratégias que hoje que está a 18% negativo. Mais pour tous ceux qui se connaissent dans le trading, mas todas as pessoas que conhecem o trading, ils vont reconnaître que je parle de l'equity drawdown, que c'est un moins qui n'est pas réalisé, les moins 18. Ok, uma pessoa que entende o trading sabe que o menos 18 é o que é porque não foi realizado ainda. C'est-à-dire c'est une stratégie qui a besoin de plus de temps pour se construire elle-même. Porque é uma estratégia que precisa de mais tempo para que ela possa se construir ela mesma. Comme vous voyez, on parle des stratégies qui sont pour l'instant dans le domaine du Forex. Porém, quando vocês estão vendo que a gente está falando de estratégias que estão no domínio, no ramo do Forex. Il y a des personnes d'entre vous qui ont des cryptos, qui ont des bitcoins et qui, dans ce marché, ils ont peut-être perdu la moitié de leur portefeuille. Tem pessoas, por exemplo, que têm criptomoedas e devido ao que a queda, o que perderam, o que da metade da sua carteira.
Si c'est le cas, je peux vous dire, on a encore une autre solution avec un autre broker où on Ok, peut suivre. Excuse. se é o caso de vocês, a gente tem uma solução com outro broker, uma outra corretora, Où on peut suivre les stratégies en crypto. e a gente pode seguir as estratégias em criptomoedas. Et comme vous voyez ici, j'ai fait qu'est-ce qu'on a, 13 juin, 12 juin, jusqu'au 12 juillet, 88% en Bitcoin. Ok, você pode ver no 13 de junho até 12 de julho, eu fiz 88% em Bitcoin. Et aussi là, on a des stratégies qui se construisent, qui ont des trades ouverts. A gente tem outras estratégias que têm trades abertos. Ça, pareil, je pense qu'on n'a pas besoin de se cacher au marché. Ok, eu acredito que a gente não precisa que se esconder no mercado. Qu'est-ce qui est le grand avantage? Et j'ai dit, nous, la Vendo, on va avoir 3-4 points qui vont nous vraiment faire la différence entre toutes les autres compagnies au marché et nous. Ok, o que havendo? O que vai fazer os 3 pontos que vão fazer a grande diferença entre todas as outras empresas e o mercado e nós. Vous êtes tous des leaders. Todos vocês são líderes. Vous avez tous construit des grandes équipes. Ok, todos vocês já construíram grandes equipes. La plupart, elle a déjà ramené sa famille dans un business. Ok, a maior parte de vocês já trouxeram a sua própria família dentro do negócio. Dentro de negócio. Ils ont investi de l'argent dans le business. Eles investiram dinheiro no negócio. Ils ont fait des gains. Eles tiveram ganhos. Et après, le payout, il ne fonctionne pas. E depois o payout não estava funcionando, porque não podia fazer saque. Vous vous rappelez des milliers de téléphones que vous avez eus parce que vous êtes pour les gens les responsables que ça s'est arrivé? Você está lembrando que das centenas e milhares de ligações que você receberam porque as pessoas estavam vendo você como responsável disso? Et si vous venez jamais dans ce cas, E se você nunca estiveram nesse caso, pourquoi? por quê? Parce que le client, il ouvre son propre compte chez le broker et il paye l'argent sur son propre compte. Ok, não. E por que a gente nunca vai, por que aqui você nunca vai estar neste caso? Não tem pessoa ligando para você te cobrando. Porque aqui as pessoas estão abrindo sua própria conta no broker, na corretora, e colocam seu próprio dinheiro na corretora. C'est-à-dire, il n'y a pas de 6 mois, 12 mois, 18 mois que tu dois laisser ton argent. Ok, aqui não existe a questão que você vai fazer seu investimento e lá o seu dinheiro tem que ficar preso 6 meses, 12 meses, 18 meses. Aqui não existe, não. Je prends maintenant Alain comme exemple, juste. Je prends? Alain comme exemple. Ok. Agora eu vou pegar Alain como exemplo. Alain, il a aujourd'hui 10 000 $. Hoje, Alain tem $10.000. Et il veut les investir dans un business. Ele quer investir dentro do negócio. Et demain, Alain, il n'a pas de chance, le moteur de sa voiture casse. E amanhã, Alain não tem sorte, amanhã o motor do carro dele quebra. À quoi ça sert, lui, les 10 000 $ s'il les a investis dans une compagnie où il doit attendre 6 mois ou 1 an avant de les revoir? Adianta o quê que ele possa ter os $10.000 dele preso numa empresa onde tem que esperar 6 meses, 1 ano ou mais para que ele possa ter esse $10.000 de volta? Rien. Rien du tout. A nada. Adianta nada. Avec notre concept, Alain peut se lever. Com o nosso conceito, Alain pode se levantar, aller à l'ordinateur, ir no computador, se connecter chez le broker, ok, se conectar no broker, ok, na corretora. Clique on stop. Ele clica, ok, para, ok, pare, ok, na operação. Et demander le payout.
e ele faz pedido de saque. Deux choses déjà. Já são duas coisas diferentes. Excusez-moi. Premièrement, Primeiro lugar. ni les clients, ni vous, vous payez l'argent chez la compagnie. Ok, primeiro lugar, nem os clientes, nem vocês vão pagar dinheiro na empresa. La plupart des marketing, elle avait le problème là. L'argent fermé, parti. A maior parte dos marketings, o problema é que o dinheiro das pessoas, o seu e das pessoas, ficava preso na empresa. On ne va pas faire ça et on ne peut pas faire ça parce qu'on n'a pas l'argent. Ok, a gente não vai fazer isso e a gente não pode fazer isso, em primeiro lugar, porque a gente não vai ter o dinheiro das pessoas. Deuxième avantage, je l'ai expliqué avec l'exemple d'Alain, à tout moment, tu peux prendre ton argent. Segundo ponto, que eu já expliquei para vocês, a qualquer momento você pode pegar seu dinheiro, pode sacar seu dinheiro e seu rendimento. Ça sont deux avantages, ils sont à payer avec rien. E essas são duas vantagens que que não tem preço. Maintenant, le troisième avantage. Agora, a terceira vantagem. Ce n'est pas nous qui choisissons le risque que vous prenez. Não é a empresa que vai decidir qual risco que você vai pegar. Mais chacun le choisit pour lui-même. E cada vai escolher o seu próprio risco. Si je veux faire 10 000% dans 2 ans, se eu quero fazer 10.000% em 2 anos, je dois prendre un très grand risque. Eu tenho que me arriscar mais. Mais j'ai beaucoup d'argent et je veux juste faire un petit retour. Je descends le risque. Ok, bem. Se eu já tenho dinheiro e o que eu quero só rendimento mais razoável, então o que eu vou fazer? Eu vou pegar risco menor. Ça sont trois points qui sont déjà différents de beaucoup d'autres compagnies. Ok, isso são 3 pontos que já são muito diferentes de muitas outras empresas. Et maintenant, je vous pose une question. Agora eu vou fazer uma pergunta para vocês. Vous avez déjà vendu des produits? Vocês já venderam produtos? Vous avez déjà vendu, je ne sais pas, des apprentissages ou des cours ou quoi que ce soit. Vous avez déjà tout vendu parce que vous êtes des réseauteurs. Ok, vocês já venderam todo tipo de produtos, cursos, produtos físicos aí, porque todos vocês são marqueteiros. Vous avez déjà vu une compagnie qui vous a dit, tu peux essayer notre produit autant de temps que tu veux et tu dois pas acheter. Vocês já viram uma empresa que dizem para você, você pode, experimentar meu produto quanto tempo que você quiser. Moi, je vais vous dire quelque chose. Eu vou dizer uma coisa para vocês. Nous, on donne la possibilité à chacun au monde entier à essayer nos stratégies. E a gente dá a oportunidade para qualquer pessoa do mundo de poder, testar, experimentar nossa estratégia. Ça, c'est une différence. Isso é uma grande diferença. Et il y a juste deux possibilités. E tem duas possibilidades. Ou on est con à crever. Ou então eles são bestos demais. Ou on est tellement sûr de ce qu'on a mis en place. Ou então a gente está tão certo do que a gente, preparou, que a gente programou. Et j'espère que vous ne pensez pas que je suis con maintenant, ouais? Eu não posso acreditar que vocês escolheram a resposta dizendo que eu sou besta, então, né? So, et maintenant, moi, je veux me mettre dans votre tête comme réseauteur. Réfléchis bien maintenant. E agora eu quero me colocar na cabeça de cada de vocês como marqueteiro. Vous avez vendu jusqu'à maintenant des produits. Vocês venderam até hoje produtos que les gens ils ont dû acheter. Produtos que as pessoas tiveram que comprar. Parfois pour beaucoup d'argent. Às vezes para muito dinheiro.
pour les essayer ou utiliser après. para que eles possam usar, testar e usar depois. Maintenant, vous avez un produit que vous pouvez offrir aux gens. Agora você tem um produto que você pode oferecer para as pessoas de graça. Et croyez-moi, chacun qui va être content, qui va revenir chez vous pour l'acheter. E eu posso dizer para vocês, cada pessoa que vai ficar satisfeito, que com certeza vai voltar para você para poder comprar. Je vais vous expliquer aussi pourquoi. Eu vou explicar isso também para você por quê. Et là, on est encore une fois sur deux différences, deux choses qui vont nous changer de tous les compagnies marketing au monde entier. E eu posso dizer para vocês, eu vou falar para vocês de duas coisas que eu tenho a certeza que vão diferenciar a gente muito de todas as outras empresas de marketing multinível do mundo inteiro. Et je n'ai pas mis le partage d'écran parce que là, je veux voir un ou l'autre visage, comment ils vont réagir. Eu não coloquei justamente o que era compartilhamento de tela, porque eu quero ver os rostos e ver como vocês vão reagir. Parce que ce que je vais vous dire maintenant, Porque o que eu vou dizer para vocês agora, vous l'avez jamais vu encore. vocês nunca viram isso ainda. Et vous allez jamais le revoir après. E vocês nunca vão ver isso ao outro canto. Et ça sera encore partout. E ainda não será tudo. Chaque produit que vous avez vendu, Cada produto que você vai vender, vous avez gagné de l'argent parce que vous l'avez vendu ou quelqu'un dans votre lignée l'a vendu. ok, vocês vão ganhar dinheiro porque vocês venderam ou então porque uma pessoa da sua equipe vendeu. Imaginez-vous qu'il y a une compagnie qui vous paye sur chaque client qu'elle aura au monde entier. Imagine que você possa pertencer a uma empresa que vai te dar dinheiro em cima de cada cliente do mundo inteiro. Je donne un exemple. Eu vou dar um exemplo para vocês. Cette fois-ci, je prends Serge. Ok, agora eu vou pegar Sérgio como um exemplo. Serge, il aime les voitures. Sérgio gosta de carros. Il ouvre un garage BMW. Ele abre uma concessionária BMW. Serge, il sait bien parler, il est sympa, il vend 20 voitures. Ok, Sérgio sabe falar muito bem, ok, pronto, ele vendeu 20 carros. Il a bien gagné son argent. Ele ganhou um dinheiro bom. Maintenant, en même temps que Serge, il a vendu les 20 voitures, agora, ao mesmo tempo que Sérgio vendeu os 20 carros, BMW a vendu 20 000 voitures en Amérique. Ok, BMW vendeu 20.000 carros aqui nos Estados Unidos. 5 000 en Italie. 5.000 na Itália. 5 000 en Russie. 5.000 na Rússia. Et peut-être 5 000 en Angleterre. E talvez 5.000 na Inglaterra. Et encore 10 000 au Canada. On s'en fout. E ainda mais 10.000 no Canadá. Vous croyez que maintenant BMW vient chez Serge parce qu'il est un concessionnaire BMW? Você acha que a BMW que vai vir na casa do Sérgio porque justamente ele é o concessionário da BMW? Et va lui dire, écoute, nous, on a vendu 60 000 voitures, on va te donner 1 000 € pour chaque voiture que nous, on a vendue. E você acredita que a BMW vai lá e vai dizer para o Sérgio, ei, Sérgio, vendemos 60.000 carros, vamos te pagar $1.000 por cada carro que a gente vendeu no mundo. Et exactement ça, vous avez ici. À chaque client qui va rejoindre la compagnie, même sans rejoindre le marketing de réseau, vous êtes capable de gagner de l'argent. Donc, là, o que acontece é exatamente o que vai acontecer aqui. Você vai poder ganhar dinheiro em cima de vocês vão ter a oportunidade de poder ganhar dinheiro em cima de cada cliente que vai encontrar, que vai entrar na empresa, mesmo que não seja no marketing multinível. Et là, je vois déjà un ou l'autre visage qui dit, ça commence à devenir intéressant. É o que eu estou vendo aí, o roxo aí, eu falei, ok, isso começa a ficar interessante. Et ça devient intéressant. E isso se torna interessante.
Et vous savez quoi? Você sabe o quê? C'est pas encore tout. Isso não é ainda tudo. Ça va devenir encore beaucoup plus intéressant. Isso vai se tornar ainda mais interessante. Pour ça, je vais vous montrer quelques calculs après. E para isso, eu vou mostrar para você alguns cálculos depois. On fait juste un petit récapitulatif. A gente vai fazer só um recapitulativo. J'ai un produit que les gens ils peuvent essayer gratuitement. Eu tenho um produto que as pessoas podem experimentar ou que testar de graça. J'ai un produit que je vais gagner à chaque client au monde entier. Eu tenho um produto onde eu vou ganhar em cima de cada cliente do mundo inteiro, mesmo que não seja da minha rede. L'argent de mes clients et le mien, il est sur mon compte et pas sur le compte d'une compagnie. Ok. O dinheiro do cliente está na conta dele, o dinheiro do cliente não está na conta de uma empresa. Et je peux reprendre mon argent quand je veux. E eu posso pegar meu dinheiro de volta, meu investimento, meu rendimento, a quando eu quiser. Ce sont déjà 4 points mortels. Ok, já são 4 pontos que são mortais. Et celui que je n'ai pas encore catché maintenant avec les 4 points-là, E celui que j'ai pas, je n'ai pas eu encore l'attention avec les 4 points-là. Je vais attirer son attention maintenant avec le point numéro 5. ok. Aquela pessoa que com 4 pontos que eu farei, o que ela não chamou a atenção dele, eu vou atrair a atenção. Aquela pessoa que eu não consegui atrair a atenção dele ainda com esses 4 pontos, eu creio que esse quinto ponto que eu vou falar, eu vou atrair a atenção dele. Et pour ça, je pose de nouveau une question. E para isso eu vou fazer mais uma pergunta. Vous êtes avec moi quand je dis un bon produit, il va toujours trouver ses clients. Vocês concordam comigo que um bom produto sempre vai ter seus clientes? Logique. Logique. La question, elle est, dans quel temps il va trouver ses clients? Ok, a questão é em quanto tempo que ele vai encontrar esses clientes? Je fais beaucoup de publicité à la télé, à la radio, ou Ok, pode fazer muita publicidade, ok, na rádio, na TV, ou outro lugar. ou j'attends le bouche à l'oreille. Ou então eu vou esperar o boca a boca, ok, andar para ter cliente. Mais je suis sûr que la femme, et cette fois-ci, je prends Miro Lopez. Mas eu tenho a certeza que... Attends, j'ai pas entendu ce que tu as dit avant. Cette fois-ci, je prends comme exemple la femme de Miro Lopez. S'il a une, je ne sais pas. Ouais. Si, tudo bem, não, sim, não. Ok, eu vou pegar agora um exemplo da esposa do Miro Lopez. Si un jour, la femme de Miro Lopez, elle aura besoin d'une crème anti-rides dans le futur. Se um dia ela precisar de um creme protetor que é anti-rugas, elle va trouver la meilleure. Ela vai encontrar o melhor. Procurar o melhor. Parce qu'elle a essayé 4, 5. Porque talvez ela já experimentou 4 ou 5 cremes. Parce que ses copines lui ont dit. Porque as amigas dela o que falaram para ela. Parce qu'elle a vu de la publicité à la télé. Ou então porque ela viu publicidade na TV. Égal, elle va trouver la meilleure. O que ela quer, ela vai procurar o melhor porque para resolver o problema dela. Juste ou faux? Verdade ou mentira? Je pense que c'est juste. Pour tous les produits. Eu acho que está certo. Nous, on a un produit. A gente tem um produto. Qu'on peut délivrer chez 5, 10, 20, 30, 40, 50 brokers. Ou que é um produto que a gente pode colocar em 5, 10, 15, 20, 30, 50 corretoras. Et je dis juste un exemple. Eu vou dar para você só um exemplo. eToro. Vous connaissez le broker eToro? Eu vou falar para você do eToro. Você conhece o broker ou que a corretora eToro? 29 millions de clients. Tem 29 milhões de clientes. Et si moi, je mets une bonne stratégie chez eToro, se eu coloco uma boa estratégia no eToro, eToro va faire de la publicité pour ma stratégie.
a eToro vai fazer publicidade para a minha estratégia. Pourquoi? Parce qu'ils gagnent de l'argent avec. Por quê? Porque eles estão ganhando dinheiro com essa estratégia. Si? Entenderam? Maintenant, on parle de 80 brokers Agora vamos falar de 80 brokers. qui chacun travaille de cette façon. Corretoras que estão trabalhando desse mesmo jeito. Maintenant, je vous pose une question. Vous croyez que c'est impossible d'avoir 100 000 clients pour ce produit? Você acha que não é possível? Você acha que não é possível ter 100 mil clientes para esse produto? Non. Vous croyez que c'est impossible d'avoir 1 million de clients? Ok, talvez você acha que é impossível ter um milhão de clientes para um produto desse? Non. Não. C'est juste une question de temps. Isso é só uma questão de tempo. Maintenant, je vous pose une autre question. Agora fazer mais uma. À quelle vitesse on peut arriver à faire ça avec un marketing de réseau derrière? Ok, agora eu vou dizer para vocês o que a qual velocidade que a gente pode fazer isso com o marketing direito por trás. Ça, c'est la question. Isso é a pergunta. Et si on arrive à faire ça, E se a gente conseguindo fazer isso, vous allez gagner encore une fois beaucoup plus d'argent et je vais vous dire pourquoi. e vocês vão ganhar ainda muito mais dinheiro. E agora eu vou explicar para você por quê. Alors, déjà, je reviens sur l'explication. Eu vou voltar Pourquoi? agora na explicação. Pourquoi vous gagnez sur chaque client au monde entier? Porque vocês vão ganhar em cima de cada cliente do mundo inteiro. Et ça, c'est un système logique. Isso é um sistema lógico. Tous nos produits qu'on met chez les brokers, Todos os produtos que a gente tem nas corretoras, et je ne parle pas d'une stratégie, je parle de 2, 3, 4, 5, 8 qu'on a maintenant et 20 ou 30 qu'on va avoir dans les prochaines semaines. ok, lá, eu estou falando que lá, eu não estou falando de uma estratégia, eu estou falando de 8 estratégias e lá tem que vai sair o que lá 15, 20 ou 30 nas próximas semanas. Toutes les stratégies ou les poursuiveurs des stratégies, ils doivent payer une frais de performance en cas de succès. Ok. Aí você sabe que todas as pessoas, o que numa corretora que vão usar uma estratégia tem que pagar, ok, uma taxa de performance, ok, lá no caso que eles ganharam dinheiro. Et pour ça, on fait un exemple de calcul. E para isso vamos fazer um exemplo de cálculo. On a 1000 personnes qui suivent notre stratégie. A gente tem 1000 pessoas seguindo a nossa estratégia avec $1000. com $1000. Et par exemple, la stratégie, elle fait 100% maintenant. E vamos supor que a estratégia deu 100%, c'est-à-dire 1 million. ou seja, 1 milhão. 30% frais de performance, ça veut dire 300 000. Ok, 30% de taxa de performance, ok, lá de comissão, ok, ou seja, $300.000. Vont chez Zuna, celui qui fournit les stratégies chez les brokers. Ok, vai diretamente okay, lá na conta da Zuna, ok, que é a empresa que fornece as estratégias okay, nas corretoras. Alors, rappelez-vous de cette image. Ok, lembra bem dessa imagem? Une de nos compagnies. Ok, isso é uma das nossas empresas. Zuna donne une partie à Vendo. E Zuna vai retransmitir uma parte para a Vendo. Notre compagnie de marketing. Nossa empresa de marketing. Et Vendo va le distribuer dans le réseau. E a Vendo vai redistribuir todo esse dinheiro na rede. En fonction d'un pool. Ok, de acordo com o pool. Et dans quel pool vous êtes, le réseau va définir que vous avez construit. E lá, ok, qual pool você vai estar, vai depender do desenvolvimento da sua rede que você construiu. Je vous ai dit, on laisse essayer chacun au monde entier nos produits. Ok, como eu falei para vocês, bora deixar todo mundo usar nossos produtos no mundo inteiro.
Pourquoi? Parce qu'on sait que notre produit, il fonctionne. Porque a gente sabe que nosso produto funciona. Et le client, il paye 30% de frais de performance. E o cliente paga 30% de taxa de performance, ok, de comissão. Il n'est toujours pas chez nous dans le réseau. E, Jusqu'à ce moment, il n'est toujours pas dans notre réseau. ok, e esse cliente, até então, ele não está na rede ainda. C'est personne qui s'est posé la question, c'est quoi l'avantage du réseau jusqu'à maintenant? Ok, as pessoas que talvez que estão se perguntando, então, qual é a vantagem da rede, então? Nous, on vend des access for values. Oui? Ok, a gente vende acesso com acessos de valores. Qui commence pour l'instant à 99 $. Ok, que começa por enquanto a $99. Et le plus grand, il coûte 2650 $. E o maior custa $2.650. Et vous pouvez suivre les stratégies chez les brokers avec moins de frais de performance. E você pode ter, justamente, por seguir as estratégias, ok, nas corretoras, pagando menos taxa de performance, menos comissões. Ça, c'est l'avantage du réseau et ça, c'est pourquoi vos clients vont vous rejoindre dans le réseau. Je vais vous expliquer. Isso é a vantagem do cliente. É por isso que o cliente o que vai entrar, ok, na rede, ok, vai entrar na rede, ok, com a gente. Jackson, je vais prendre Jackson comme exemple maintenant. Eu vou pegar o exemplo do Jackson agora. Jackson, il a un client, et il va dire... Jackson tem um cliente, agora vai dizer, il va dire, tu peux aller chez le broker et essayer la stratégie. Vai dizer para ele, você pode ir okay, na corretora e você pode testar a estratégia. É de graça. Son client, il va le faire avec 10 000 $. E o cliente vai fazer isso com $10.000. À la fin du mois, il a 100% de bénéfices, par exemple. Ok, um exemplo. Suponhamos, que só para facilitar o cálculo, suponhamos que ele fez 100% de rendimento e ele ganhou $10.000, só para facilitar o cálculo. 10 000 $, 3 000 frais de performance, 7 000 net. Ok, $10.000, ele vai pagar $3.000 de taxa de performance, de comissão, e ele tem no bolso dele $7.000 nítido. Des 3 000 $, une bonne partie va dans les réseaux. Pour nous, tout est bon. On va tous gagner de l'argent. Ok, os $3.000 vai uma parte, vai para a rede, ok, a gente está feliz. Mais maintenant, ça vient. Après 3 mois, Jackson peut lui téléphoner. E depois de 3 meses, Jackson liga para ele. Ei. Sopa. Vai dizer, vai ótimo. Tá ótimo o seu negócio aí, viu? Alors, Jackson, il peut lui dire, écoute, tu n'as pas envie qu'il te déduise seulement 20%. Você não gostaria que ele possa cobrar de você só 20%? Au lieu de donner 3 000 chaque mois, des 100%, seulement 2 000. Ou ao invés de você dar 3.000, você dá só 2.000. Sim. Ah, quem não vai querer? Access for value. Ok, você vai, ok, vende para ele um acesso de valores. Et les accès, aussi, il y a un plan marketing derrière. Moi, je suis... E os acessos tem um plano de marketing também por trás. Vous êtes des leaders, ouais? Vocês são líderes, ok? Je n'ai pas besoin de rentrer chez vous dans les finesses du plan 1 niveau, 2 niveaux, 3 niveaux. On va avoir un plan unilevel à 6 niveaux. Ok, eu não vou entrar em detalhes com você sobre todos os níveis aí hoje. Vocês são líderes. Eu quero hoje é esboço. A gente tem um plano que vai pagar até 6 níveis. Le message plus important que les 6 niveaux. A mensagem mais importante do que os 6 níveis. C'est la différence. É a diferença. Ce sont les poules. O que são por? C'est la sérieuxité de la compagnie. A seriedade da empresa.
Combien de fois vous avez construit des réseaux de 1000, 5000, 10 000, 20 000 personnes? Quantas vezes vocês montaram uma equipe de 1.000, 2.000, 5.000, 10.000, 20.000 pessoas ou mais? Et le réseau s'est cassé la gueule et vous avez dû recommencer. E a rede caiu, ok, lá bem, quebrou a cara e vocês tiveram que recomeçar tudo do zero. Où la compagnie a fermé la porte, les patrons se sont cassés avec les sous et on vous a cassé les pieds. Votre téléphone, il a sonné. E depois aconteceu com você, ok, lá bem, a empresa, ok, lá bem, se embora, ok, o dono se foram com a caixa, a empresa, ok, trancou a porta, tirou da tomada e muitas pessoas, ok, encheram o saco de vocês. Ici, ça ne va pas arriver. Isso não vai acontecer. Et si vous pouvez offrir un produit et après demander comment c'était, commencez. Aqui você pode oferecer um produto de graça para as pessoas e depois perguntar para a pessoa como que foi. Et j'avais parlé du point 5 où je vais attirer l'attention de la personne que je n'ai pas catché encore maintenant. Ok, agora eu vou falar do quinto ponto, ok, para chamar a atenção da pessoa que está nessa sala que ainda, ok, não caiu a ficha dela ainda. Notre plan, il vous paye aussi des points en addition. Ok, nosso plano vai pagar para você pontos adicionais. Des points qu'on appelle VQ. Ok, pontos que se chama VQ. Et les VQ vont vous payer une partie du bénéfice de la compagnie à la fin de l'année. E o VQ vai pagar para você uma parte dos benefícios da empresa todos os anos no final do ano. Et c'est pour ça que je veux terminer avec une Excel que je vais vous montrer. É por isso que eu vou terminar com o Excel que eu vou mostrar para vocês agora. Que ce soir, vous rêvez tous de mon visage. Ok, para que vocês possam todos aqui o que sonhar com meu rosto hoje à noite. Pour un ou l'autre, ça va être un cauchemar, Philippe, je te le dis. Eu acredito. Como? Pour un ou l'autre, ça va être un cauchemar de voir mon visage dans la nuit. Ok, eu acredito que para algum de vocês hoje vai ser o que um pesadelo hoje à noite, de ver a cara dele hoje. Mais pas grave, je le supporte. Hein? Je dis pas grave, je le supporte. Mas tudo bem, eu vou aguentar, eu vou aguentar. Je vous ai dit tout à l'heure. Eu falei para vocês há pouco tempo atrás. J'ai posé une question. C'est impossible. Eu fiz uma pergunta. C'est impossible que nos produits ils vont trouver 100 000 clients. Est-ce que c'est possible? Yeah. Okay. Est-ce que c'est possible que nos stratégies vont trouver 100 000 clients? Eu estou perguntando para você. Você acredita que uma estratégia dessa, ou que dá com um produto desse, pode ter 100.000 clientes? Você acredita sim ou não? Sim. Je vais vous dire oui, même sans marketing de réseau. Eu vou dizer para vocês, vamos atingir o que os 100.000 clientes, mesmo sem o marketing de rede. C'est possible que toutes nos stratégies vont trouver 1 million de clients. Ok. Será que é possível que cada estratégia nós, eu já vou dizer, é possível que cada estratégia nós possa encontrar 1 milhão de clientes? Je vous dis oui. Eu digo para vocês, é sim, possível. Rappelez-vous juste de l'exemple de eToro avec 29 millions de clients. Eu vou só lembrar para vocês do exemplo do eToro com 29 milhões de clientes. Et maintenant, pensez qu'il y a 80 brokers qui travaillent avec cette software. E eu vou lembrar para vocês que tem 80 brokers que estão trabalhando com esse software. 80 corretoras que estão trabalhando com esse broker, essa corretora. On va faire un premier calcul. A gente vai fazer um cálculo muito simples, fácil. On aura 100 000 clients. Et je ne parle pas de personnes au réseau. Hein? Réseauteurs et clients ensemble 100 000. Ok. Eu não estou falando que só de rede. Eu estou falando de cliente e rede. Todo mundo junto faz 100.000, suponhamos. Avec en moyenne 2 500 € chez le broker.
com uma média de 2.500 euros aqui na corretora. Et là, vous dites 2500, c'est beaucoup. Vocês vão dizer, mais 2.500 é muito. Avec le rendement qu'on nous on fait, c'est pas beaucoup parce que même un avec 100, il va se retrouver à 2500. Com o rendimento que a gente tá, que a ferramenta está dando, eu posso dizer para você, com $100 vai ter pessoas que vai chegar a 2.500. Et on n'a même pas parlé que c'est des intérêts composés. Hein? Ben justement. Attends. A gente nem falou ainda que eu falei para ele que é juros compostos. Maintenant, on dit on fait un rendement de 15%. C'est de la rigolade. A gente vai dizer que tivemos rendimento apenas de 15%. Isso é brincadeira. Mas suponhamos. Et si vous aurez collectionné les 10 millions de points, e se você tiver 10 milhões de pontos, vous recevez en additionnel par année un payout de 11 000 euros et vous avez des points en valeur de 56 000. E lá o que acontece, você vai receber 11 mil euros em adicional, você vai receber 56 mil euros. Mais vous voulez qu'on regarde ensemble un peu plus la réalité. Mas talvez você querem que a gente possa olhar pouco mais a realidade. Alors, on parle légèrement dans 1 million. D'ici 2-3 ans, encore beaucoup, beaucoup plus. Ok, daqui a 2-3 anos, vamos dizer lá 1 milhão de clientes. Et si là, les clients, ils auront aussi 5 000 chez le broker parce qu'il y a intérêt composé et tout. Ok, e lá vamos supor que os clientes vão ter uma média de 5 mil euros lá na corretora. Porque lá daqui a pouco, vai ter os juros compostos, etc. A gente está falando daqui a 3 anos. Vous recevez à Noël un chèque de 225 000 euros. Você estará recebendo anualmente fora da rede, 225 mil euros. Ou vous avez des vécus à vendre en valeur de 1,1 million d'euros. E você vai ter VQ a vender à altura de 1.125.000 euros. Quelque chose d'extraordinaire. É uma coisa muito extraordinária. Vous êtes intéressé, qu'est-ce qui peut être dans un des pools, peut-être? Você talvez esteja interessado em saber qual conteúdo do pool. Vous voulez qu'on regarde une fois sur les pools en vitesse? Você quer que a gente possa ver rapidinho o que tem no pool? Ici, on a un calcul avec 100 000 clients. A gente tem cálculo aqui com 100 mil clientes. Avec en moyenne 5 000 euros. Com uma média de 5 mil euros. Et ici, vous avez les sous qui vont être dans les pools alors. OK. Reprends, s'il te plaît. Ici, dans la colonne L, vous voyez les sous que chacun il va recevoir dans un pool. Aqui você tem na coluna L, justamente o dinheiro que cada pessoa vai receber em cada pool. Mensuel. Isso é mensal. Maintenant, Miro Lopez, il s'est qualifié pool 9. E agora, Miro Lopez se qualificou, pool 9, no pool 9. Il est le seul dedans. Ele é o único dentro. Il reçoit 229 000 euros. Ele está recebendo mês 229 mil euros, fora da rede. Par mois. Por mês. Et en dehors du réseau. Et en dehors du réseau. Et je peux te dire que ça va grandir tous les mois encore. E ça, eu posso dizer para você, isso vai aumentar todos os meses depois. On n'avait pas dit qu'1 million de clients, c'est pas impossible, ouais. Ok. A gente falou aqui agora com 100 mil clientes. Vamos falar pouco agora de 1 milhão de clientes apenas. Que a gente falou que era possível atingir 1 milhão de clientes. Vamos fazer alguma simulação com 1 milhão de clientes. Vous voyez ici, qu'est-ce qui va rentrer dans les pools? Você está vendo aqui o que vai entrar no pool?
Dans le pool 9, il y aura 10 personnes dont chacun recevra 229 000. Ok, no pool, ok, lá vai ter 10 pessoas, e onde cada vai receber 229 mil. Dans le pool 11, 4 personnes dont chacun va recevoir 572 000. Ok, no pool 11 vai ter 5 pessoas que vão receber cada 572 mil mensal. Du pool 12, je ne parle même pas maintenant. Ok, no pool 12, eu nem estou falando. 2.291.000 euros. Mais une chose, je vous dis encore. E uma coisa que eu vou dizer para vocês agora. Le but de notre compagnie O objetivo da nossa empresa, n'est pas 100 000 clients, ok, não é 100 mil clientes, n'est pas 1 million de clients. não é ok, dá 1 milhão de clientes. Nous, on va avoir 100 millions de clients d'ici 5 ans, au plus tard. Ok, a gente vai ter o que, uns 100 milhões de clientes, o que lá, ok, daqui a 5 anos ou então um pouco mais na frente. Et ça, même sans marketing de réseau. Isso mesmo sem marketing de rede. Le marketing de réseau, on l'a mis en place A gente colocou marketing multinível parce que le fondateur de cette compagnie, the brain of all, le cerveau de tout, ok, porque o cérebro dessa empresa, ok, a cabeça da empresa, a matéria cinza dessa empresa, il veut faire une grande compagnie, il veut créer une grande compagnie et partager le succès avec les personnes qui la rendent connue au monde entier. ele quer realmente, porque lá, criar um negócio onde ele vai compartilhar o sucesso dele, ok, no mundo inteiro, com pessoas que ele conheceu, ok, em vários países do mundo, no mundo inteiro. Lui, il n'est pas intéressé à avoir 1 milliard de dollars. Lì o che non interessa a ele di ganhar un bilhão de dólares. Lui, il dit, si j'ai 10 millions et j'ai 1000 autres personnes où je peux donner 1 million, ça, c'est intéressant. Ele falou que lá, eu prefiro ter o que lá 1 milhão e dar o que lá 9 outras pessoas ou 9 milhões. 1 milhão cada um. Il faut comprendre la philosophie de cet être humain très spécial. Eu posso dizer para você, você tem que entender a filosofia desse ser humano muito especial. Pendant 6 ans et demi, il a programmé Zuna. Durante 6 anos e meio, ele programou a Zuna. Financé avec son propre capital. Ele financiou com seu próprio capital. 2 ans et demi, on est en train de travailler ensemble sur le projet Vendo. Ok, faz 2 anos e meio que a gente está trabalhando, preparando o projeto Vendo. Pour avoir un produit tellement logique et rond. E para que nós possamos ter produto que é bem lógico e bom, bem redondinho. Et légal. E legal. Parce que maintenant, si quelqu'un demande pourquoi vous n'avez pas un plan binaire, Ok, tem pessoal que dizem, mas por que você não tem plano binário? un plan binaire, il n'est pas légal au monde entier. Hein? Plano binário não está legal em todo o mundo inteiro. Nous, on a un unilevel. A gente é unilevel. Le plus fair qui existe, celui qui travaille, il reçoit quelque chose. Ok, o mais legal que existe, aquela pessoa que trabalha ou que recebe alguma coisa. Et de l'autre côté, on redonne quelque chose de tous les clients que la compagnie elle reçoit au réseau. E do outro lado, a gente vai dar alguma coisa que para todas as pessoas, o que é sobre justamente o que todos os clientes da empresa, isso para a rede. Et je vois que j'ai déjà parlé trop longtemps maintenant. Eu estou vendo que eu já falei tempo demais agora. Mais c'était important de vous donner les informations en profondeur. Era importante para mim o que dá para vocês as informações na profundidade dela. Parce que ce n'est pas une présentation normale pour moi. Isso não é uma apresentação normal para mim. Vous êtes des leaders, vous devez comprendre qu'est-ce qui se passe derrière. Ok, para mim era importante, vocês são líderes, então eu tinha que ter discurso mais claro para você que você possa entender.
para que você possa entender o que está acontecendo por trás de tudo isso. Et en réalité, je n'ai même pas fini encore. Na verdade, eu não terminei ainda. Parce que je pourrais vous dire encore, Porque eu poderia dizer para vocês ainda, vous allez tous faire de la publicité aussi pour nos stratégies. cada um de vocês ainda vou fazer publicidade para nossas estratégias. Vous savez pourquoi? Vocês sabem por quê? Daí é bom. On a développé un système. Porque a gente desenvolveu um sistema. Si vous faites tous les jours un petit devoir, se vocês fizerem todos os dias uma pequena tarefa, on vous double votre provision. A gente vai dobrar seu cheque para você. Et maintenant, je prends Annette comme exemple. Eu vou pegar agora o exemplo da Annette. Annette a gagné 5 000 euros ce mois. Esse mês, a Annette ganhou 5.000 euros. Si chaque jour elle a fait un petit devoir, on double et elle reçoit 10 000. Ok, se todos os dias ela fizer essa pequena tarefinha que tem que fazer todos os dias, ok, ao invés de ganhar 5.000, a gente vai dobrar para ela, vai ganhar 10.000. Vous avez encore 5 minutes de concentration, alors je vous le montre, sinon on le fait la prochaine fois. Você tem ainda 5 minutos de concentração? Se você não tiver, eu posso mostrar para você na próxima vez. À vous de décider. Vocês que decidem. Miro Lopes, il dit donne du gaz, explique-moi. Miro Lopes falou, manda bala. Manda bala, pode continuar. Continuar. Ok. Je vais vous montrer quelque chose qu'on a développé. Eu vou mostrar para vocês algo que desenvolvemos. Ça s'appelle Klisha. Isso se chama Klisha. Il y avait quelqu'un dans l'ancienne compagnie de Martin, oui, il y avait un ou l'autre avec toi, Philippe. Ils connaissent un peu l'idée déjà. Ok, ben, eu não quero que eu nada, né? Ok, lá, ben, tem algumas pessoas que estão nessa empresa, que tem nesse, que tá aqui, que trabalharam comigo, ou que na outra empresa, o do Martim. Ok? Eles já conhecem a ideia. Je vais vous montrer quelque chose maintenant. Eu vou mostrar uma coisa para vocês. Je vous montre le back-office de Klisha. Eu vou mostrar para você o back-office da Klisha. Maintenant, je prends de nouveau Miro Lopes, parce que je le vois tout le temps, ouais, avec la caméra. Eu vou pegar o exemplo do Miro Lopes, porque é ele que está na minha frente agora. De novo. Il rentre dans Klisha. Ele entra na Klisha. Il va chez ses devoirs. E vai fazer o que as tarefas dele. Activer task. Ele vai clicar o que ativar a tarefa. Et ça lui dit qu'il doit coller ça chez Google. E vai só dizer para ele, sua tarefa é de copiar aqui e vai colar o que na Google. Ou tarefa complicada. Task finito. C'est quelle tâche compliquée, Daniel? Yeah, très, très compliqué. Il va avoir des plus compliqués, un peu plus compliqués. Muito compliqué. Vai ter algumas outras tarefas um pouco mais complicadas, mas só para você ter uma ideia. Miro, tu crois que tu arrives à faire ça pour doubler ta provision? Miro, você acha que você é capaz de fazer isso para poder dobrar o que seu cheque? Sim, je pense oui, ouais. Eu acho que ele consegue. Eu não sei. Eu não sei pas s'il est capable de faire ça, moi. Moi, je ne pense pas qu'il soit capable de faire ça. Eu não sei. Eu não sei se Miro é capaz de fazer isso, não. Copiar, colar. Annette écrit aussi non. Isso aí eu faço de olhos fechados, Felipe. Ça, je le fais les yeux fermés. Maintenant, je vous dis quelque chose. Eu vou dizer uma coisa para vocês agora. La task que vous devez faire. Ok, ben, la tâche, ok, la tâche, ok, que vous devez faire, en fait, là, ben, a tarefa que você tem que fazer. Au début, ça va avoir quelque chose avec nos stratégies de trading. Isso vai estar interligado com nossas estratégias de trading. Jusqu'on a optimisé les recherches Google. Ok, o que a gente fez? A gente otimizou as pesquisas do Google. Que quelqu'un, n'importe où au monde, que vai fazer que qualquer pessoa no mundo inteiro, il va juste taper trading dans Google.
e vai digitar trading no Google il va trouver 20 stratégies de nous e vai encontrar nossa estratégia. chez des différents brokers. Ok, isso dentro de vários brokers. Vous savez maintenant pourquoi on a 100 millions de clients dans la tête. Você está entendendo porque a gente já está sonhando em ter 100 milhões de clientes na cabeça? Et croyez-moi, Martin, il est déjà au-delà des 100 millions. E eu posso dizer para vocês, eu não vou falar mais, mas Martin, na cabeça dele, já ultrapassou 100 milhões de clientes. Moi, je me suis arrêté à 100 millions. Eu tenho que ser sincero com vocês, eu parei com 100 milhões. Parce que j'arrive plus à lire les chiffres dans les Excel après. E porque eu não consigo mais ler os números dentro do Excel depois. Il le disait Fadoul, c'est du référencement naturel. Voilà. So, maintenant, je vous dis encore une seule chose et après on termine. Eu vou dizer para você uma coisa e a gente termina. Ce que vous avez vu, Clichat, j'ai vu 3-4 personnes ont applaudi. C'est un produit génial. Ok, o que vocês viram da Clichat, ok, é produto fantástico, um produto genial. On va ouvrir Clichat au monde entier pour s'inscrire gratuitement. A gente vai abrir Clichat para o mundo inteiro, para que as pessoas possam se cadastrar na Clichat de graça. Combien de personnes vous connaissez qui sont à la maison? Quantas pessoas você conhece que estão dentro de casa? Qui ne peuvent pas travailler? Que não têm trabalho? Qui Ou ont então des que não enfants? podem trabalhar, que têm crianças? Qui ont des enfants? Que têm crianças? Qui sont peut-être trop vieux pour faire un job tout le temps? Ou que estão velhos demais ou que para poder ou que fazer o trabalho o tempo todo, que são handicapés, par exemple, aussi, que são deficientes. Mais qui seraient contents de trouver quelque chose pour s'inscrire gratuitement pour gagner 10, 20, 30, 40, 50 dollars par mois. Ok, que gostariam de ter negócio, eles vão se cadastrar de graça e vão poder ganhar todos os meses 10, 20, 30, 50 euros ou mais do que todos os meses. Nous, les réseauteurs et les leaders, là, nous, on bouge même pas le cul pour 50 dollars. Hein? Ok, nós, lá, líderes de marketing de rede igual a vocês, a gente nem vai mexer a bunda para poder ganhar esse tipo de dinheiro. Mais combien de millions de personnes alors qui vont le faire? Que et ça va leur soulager la vie. Quantos milhões de pessoas que vão fazer só isso de graça, ok, que vai aliviar a vida deles? Ils vont gagner aussi un vécu. Eles vão também ganhar o VQ. Ou une petite provision. Ou então que dá um pequeno valor. Et après, ils en veulent plus de vécu. E talvez vão querer mais VQ. Et ils veulent avoir une plus grande provision peut-être. Eles vão querer ganhar uma maior comissão. Et vous savez qu'est-ce qu'ils devront faire pour avoir ça? E você sabe o que eles vão ter que fazer para ter isso? Ils devront devenir partenaires Vendo. Então, eles vão ter que virar parceiro da Vendo. Ça a l'air très facile, mais 2 ans et demi, on a développé ça. Isso parece muito fácil, mas já levou 2 anos e meio para poder desenvolver tudo isso. Et bientôt, on va démarrer comme il faut. E em breve vamos iniciar do jeito que precisa. Fazer o lançamento. On va tuer le marché. Tous les scams d'or, on va les tuer. A gente vai matar o mercado. A gente vai limpar, passar o aspirador em todos os esquemas aí, o Ponzi por aí. On va prouver qu'avec un business sérieux, on peut aller beaucoup plus loin. A gente vai provar com negócio sério, a gente pode ir muito mais longe na indústria. On n'a pas besoin de tirer l'argent de la poche de quelqu'un pour créer un business. A gente não precisa tirar dinheiro do bolso das pessoas para poder montar um negócio. Les gens, ils vont venir avec leur argent pour avoir les produits. As pessoas vão vir com o dinheiro deles para ter o produto. Et si ça, là, c'est pas la différence, je sais se pas isso não é uma diferença, se isso não é um diferencial, eu não sei mais qual diferencial fazer.
Pour vous, c'était beaucoup de input. Ok, hoje para você foi muitas informações. Une présentation normale, je ne la fais pas comme ça en profondeur. Ok, uma apresentação normal eu não faço que em tanto tempo. Et ça met du temps à digérer. E leva tempo para digerir. Et ce soir, il y a un ou l'autre qui va être au lit avec le cahier pour écrire et faire des notes. Ok, lá bem, talvez vai ter um hoje que vai estar com a cabeça levantada, ok, dentro da cama, escrevendo, ok, para poder anotar. Et après, il va téléphoner à Philippe, il va dire, c'est vrai, qu'est-ce que j'ai calculé? Ok, ele vai dizer para o Felipe, ei, deixa eu te dizer, eu fiz alguns cálculos de tudo que ele falou. É isso mesmo que ele falou, tudo que eu calculei, é isso que dá? Et moi, je peux dire déjà à Philippe qu'il peut répondre non, parce que c'est toujours pas tout. Hein? Eu posso já dizer para o Felipe, responde não, porque eu não falei tudo para eles ainda. Mais là, on arrête aujourd'hui. Mais hoje, vamos parar por aqui. Vous avez 4-5 arguments mortels avec lesquels on peut tuer le marché d'or. Você tem 4 ou 5 argumentos que são mortais e a gente pode matar o mercado lá de fora. Vous croyez qu'encore une personne dehors Você acredita ainda uma pessoa que está ali fora va acheter chez une autre compagnie une licence de $10,000 pour un bot de trading qui va seulement marcher pendant 6 mois? Você acredita, depois de descobrir um negócio desse, uma pessoa vai ainda ter coragem de botar $10,000, onde aí toda a empresa, todo o dinheiro está no bolso da empresa, para comprar um robô de trading? Depois de conhecer um negócio desse? Si nous, on leur offre 20 stratégies qu'ils peuvent utiliser gratuitement, E se a gente pode oferecer para eles 20 estratégias que eles podem usar de graça? tu sais? Et après, on leur dit juste, viens chez nous, moins de frais de performance. On a créé une situation win-win-win. Le client, il gagne, le réseauteur, il gagne, et la compagnie, elle gagne. Finito. Ok, depois disso, a pessoa vai ver, ok, depois de tudo isso, ela vai ver que é uma estratégia ganhador, ganhador, ganhador. O cliente ganha, o marqueteiro ganha e a empresa ganha. Seulement avec ça, on peut créer un business les 10 prochaines années. Só com isso, a gente pode fazer o negócio para os próximos 10 anos. Je n'ai pas besoin de dire quelque chose. Hein? On a encore beaucoup de choses qui viennent. Ainda a gente tem muitas outras coisas que vão chegar. Rappelez-vous de ce diapo. Lembre-se desse slide. Aqui, à left, à gauche. Ok. Ouais. Na esquerda. Il y a encore d'autres choses qui vont venir. Tem ainda outras coisas que vão chegar. Qui vont être step by step dans la même logique que ce que je vous ai expliqué. Que vão ser etapa por etapa na mesma lógica de tudo que eu falei para vocês aqui agora. C'était ma présentation. Isso foi minha apresentação. Je pense que les leaders, ils comprennent l'opportunité que je leur ai proposée. Eu acredito que a liderança, que justamente vou entender a oportunidade que eu mostrei para eles. Et je peux vous dire, je suis convaincu à 1000%. Eu posso dizer para vocês, eu sou convencido que a 1000%. Et je vous dis 1000%. Eu repito, 1000%. Si seulement 5 d'entre vous, ils ont compris ce que j'ai expliqué. Se apenas 5 de vocês entenderam o que eu expliquei, j'ai créé 5 millionnaires aujourd'hui. Eu criei 5 milionários hoje. Et ça, je vous écris et je vous le signe. E isso eu escrevo, eu assino embaixo. Et sans bling-bling, sans jolie présentation, sans Ferrari, sans montre Rolex, sans rien du tout. É isso o que são bling-bling, sem o que muito brilho,
sem Rolex, ok, sem o relógio Rolex, sem Ferrari, sem Lamborghini, sem tudo isso. Il faut enlever les personnes de les conneries où ils tombent toujours dans le piège A gente tem que tirar as pessoas das besteiras que eles sempre caem nelas et les mettre dans un business sérieux. e colocar eles num negócio sério. Et comment on fait ça? E como a gente faz isso? On les laisse essayer avant qu'ils reviennent dans le business. A gente deixa eles testar antes de poder entrar no negócio. Un grand merci pour cette 1h30 que tout le monde il a tenu le coup. Ok, muito obrigado pela 1h30 que todo mundo que aguentou. Je suis désolé que j'ai dépassé de 30 minutes mon temps. Eu desculpo a todos, que lá eu ultrapassei de 30 minutos do meu tempo. Mais il y a toujours une chose que j'ai dans la tête. Me tem uma coisa que eu tenho na minha cabeça. Les informations As informações nuisent seulement à la personne qui ne les a pas. Ok, as informações vai prejudicar somente a pessoa que não tem ela. C'est pour ça que c'était important de vous donner les informations. É por isso, para mim, é importante dar para vocês logo as informações. Je vous donne un grand merci pour votre temps. E eu quero agradecer cada um de vocês pelo tempo de vocês. Et si quelqu'un après, plus tard, Philippe, il a une question, on peut se reconnecter sans problème. Ok, se tiver qualquer pessoa que tiver perguntas, a gente pode fazer um outro Zoom, ok, para poder, ok, ver tudo esse detalhe depois junto, tá certo? Eu tenho uma pergunta, Felipe. Sim. Eu tenho uma pergunta. Sim. Quando é que a gente começa? Porque eu quero colocar o Brasil inteiro. Il dit, moi j'ai une question. Quand est-ce qu'on commence? Parce que moi, j'ai envie de mettre tout le Brésil dedans. Maintenant! Agora. Chez moi, c'est presque 23 heures, ouais. Moi, je vais faire dodo maintenant. Lá, ok, são cerca de 23 horas, 11 da noite aí. Agora, desde manhã que eu estou falando, eu mereço de me descansar um pouco agora. Mais toi, tu as 6 heures l'après-midi, tu as encore un peu de temps. Ok, você, ok, lá são 6, vai dar 6 da noite aí dá para você tem tempo para falar com pessoas. Beleza. Ok, então, gente, rápido, eu quero saber quem gostou, diga eu quero saber que vocês gostaram. Ceux à qui ça a plu, je voulais savoir réellement. Amei. Felipe, só fala pro Dan que ele só errou quando ele falou que se 5 pessoas entendessem que tinha 5 milionários aqui, na verdade, nós vamos fazer dezenas e milhares de milionários aqui, não só no Brasil, como no mundo inteiro. Ok, là, parce que il a dit, tout ce que tu as dit, c'était bien, sauf une seule chose. Ok, sauf une seule chose. J'ai compris les 5 millionnaires, j'ai compris, ouais. Exactement. C'est que tu as dit qu'il n'y aura que 5 millionnaires. Ok, là, ben, tu dois savoir, il va y avoir des milliers. Oui. 1 million, só no Brasil. Parce que ici, tu vois le Brésil, mais à partir d'ici, il n'y a pas que le Brésil. Avant que je vais sortir de la salle. Ok. Eu só queria fazer uma pergunta para ele, se possível. Eu sei que ele está cansado. A referência. Je sais que tu es fatigué. Je voulais te poser une question quand même avant. Ele sabe a respeito disso, que eu também opero com Forex. Eu queria saber. Moi, je fais déjà des opérations Forex. Je voulais savoir. Eu só queria saber o seguinte, que ele mostrou as contas para nós a partir de janeiro. Então, eu queria saber como as estratégias se comportaram dentro do período de pandemia, do período pós-guerra, de drawdown, de rebaixamento. Ok, là, ben, justement, ok, là, ben, tu as montré, ok, là, ben, les stratégies, justement, depuis, ok, là, ben, janvier, février. Mais là, comment, en fait, là, la stratégie, ok, là, ben, elle s'est comportée devant des grands événements comme, ok, là, ben, les pandémies, devant la guerre? Je lui ai montré aussi des backtests. Ok, eu mostrei para você também o que lá contas demo. Qu'est-ce que j'ai fait maintenant? Attends un instant. Là, tu peux voir déjà une stratégie, ok? Aqui você pode ver uma estratégia. 2022. 2021. Ok.
2021, 2021, 2020, 2020, 2019. 2019. On a beaucoup de stratégies différentes. A gente tem muitas estratégias diferentes. Il y a Fantástico. des stratégies Tem estratégias qu'ils ont besoin, comme du Covid ou la peur de la guerre. Ils ont besoin pour que ça fonctionne bien. Ok, por exemplo, tem estratégia que precisa, ok, do Covid, que precisa do Covid e que precisa da guerra para poder ter a flutuação. Si le marché il va dans des directions imprévues, Ok, là, ok, ben, Jérôme, je te remercie, ok, là, pour ta présence, Jérôme. Merci à toi d'avoir été là. Je sais qu'il est très tard chez toi, il est plus d'1 heure du matin chez toi déjà là. Merci. Ben, merci à toi d'avoir été présent, Jérôme. Ok. Merci, On se Jérôme. parle demain. Bonne nuit à toi, bon repos. on a des stratégies qui ont besoin de ce marché pour bien fonctionner. A gente tem estratégia que precisa desses movimentos para funcionar bem. On a des stratégies qui ne fonctionnent pas bien dans ce moment. A gente tem estratégia, por exemplo, nesse tipo de momento não vão funcionar bem. Et on a plein de combinaisons. E a gente tem combinações de estratégias. On a réussi à mettre une stratégie en place A gente conseguiu colocar uma estratégia no funcionamento qui va atteindre légèrement les 20 000% dans 4 ans. que vai atingir os 20.000% daqui a 4 anos. On sait qu'est-ce qu'on a construit ici. A gente sabe o que construímos aqui. Et à chaque personne avant qui m'aurait dit ça, j'aurais dit, hey, E cada pessoa se alguém teria falado para mim isso antes, no passado, eu ia dizer para ele que ele tá ficando doido. mais on a le programme qui sort les stratégies Mas a gente tem um programa que cria a estratégia para nós. mais avec un rendement de 20 000%, on n'a pas besoin de parler du risque. Ouais. Ok. Com um rendimento que era de 20.000%, a gente nem precisa falar para ele do risco. Compounding, Ok. Com compounding, high risk. com juros compostos, ok, lá tem um risco elevado. Et maintenant, on a 20 stratégies différentes. Agora a gente tem 20 estratégias diferentes. Et si on fait des combinaisons des différentes stratégies, on en aura 100. E se a gente fizer uma combinação de todas as estratégias que a gente já tem, temos o que lá uma centena. Et d'ici fin d'année, on va en avoir 200. E até o final do ano, a gente vai ter pelo menos 200. Ce qu'il faut apprendre, O que tem que entender e aprender, si tu as une table, se tu as une table avec un pied, ok, se você tem uma mesa, ok, justamente com uma perna, et tu coupes le pied, se você cortar o pé, a tábua cai. Tu m'entends encore parce que j'ai... Maintenant, Ok. Maintenant, ça va. Si tu as une table avec un pied et tu coupes le pied, la table, elle tombe. Ok, se você tiver uma mesa com uma perna só, você cortar a perna, ok, a mesa cai. Si tu as une table avec 4 pieds et tu coupes un, elle bouge. Ok, se você tiver uma mesa com 4 pernas, ok, cortar uma perna, a mesa vai ficar mexendo. Si tu as une table avec 20 pieds, Se você tiver uma mesa com 20 pés, tu peux même couper 3, il n'y a rien qui se passe. Il y a rien você qui pode bouge. até cortar 3 dos pés, nada acontece. Ce que nous, veut faire, c'est donner une éducation aux gens. O que a gente quer fazer é dar uma educação para as pessoas. Quelqu'un qui n'a pas beaucoup de sous, Uma pessoa que não tem muito dinheiro, il doit rentrer dans un système high risk pour faire des grands gains. ele tem que entrar num sistema que de risco elevado para fazer ganhos importantes. Mais normalement, il va être tellement égoïste qu'il ne va jamais sortir de là.
Ok, normalmente ele vai ser tão egoísta que ele nunca vai querer sacar dinheiro. Et 6 mois plus tard, il n'a plus d'argent. E 6 meses depois ele não tem mais dinheiro. Et maintenant, quelqu'un avec beaucoup d'argent, il vient. E uma pessoa que tem muito dinheiro Il prend un risque beaucoup plus petit. vai pegar um risco menos arriscado. C'est pour ça qu'il a beaucoup d'argent. É por isso que ele tem muito dinheiro. Et nous, il faut qu'on apprend les gens à diminuer peu à peu le risque. É por isso que a gente tem que educar as pessoas que aos poucos para poder reduzir os riscos, ok, justamente usando as estratégias. Et c'est pour ça que je suis sûr que chaque client ou partenaire de toi, il va utiliser après 5 ou 6 stratégies. É por isso que fazendo e treinando as pessoas dessa maneira, nós temos certeza que os seus clientes eles vão usar pelo menos 5 ou 6 estratégias. C'est Ok. Ben, en tout cas, je sais qu'il est tard déjà. Maintenant, ce que je vais faire, je parle au leader et je te reparle, Daniel. Mais en tout cas, je voudrais te remercier, ok, là, ben, pour ton temps, ok, là, pour ton explication, pour ta présentation. Ok, là, agradecer, Daniel, pelo tempo dele, a explicação e o tempo, ok, là, e também, ok, o entusiasmo dele também, ton enthousiasme aussi pour expliquer ce business vraiment fantastique. Ok, on se parle et je te dis, ok, quand est-ce qu'on se reparle? Ok, une fois que là, ben, on va justement et là, ben, commencer par positionner tout le monde. Et là, après, on peut lancer la machine. Yes. Un grand merci à vous et à la prochaine fois. Bonne soirée. Ok, muito obrigado a todos e até a logo. Tchau, tchau, bye bye. Sim, ok. Bye bye. Então, gente, o que a gente vai fazer? Vamos separar logo. Peraí, Felipe, deixa eu pausar a gravação aqui, peraí. Ah, sim. Vai carregar o Mac.